replantio de espécies nativas do bioma cerrado exige a construção de espaços onde as mudas vão amadurecer antes de irem para o campo. São os nossos viveiros, tema da nossa capacitação no bioma cerrado. Olá, meu nome é Alexander Rezende e hoje nós vamos falar sobre onde produzir as mudas das espécies florestais nativas. Bom, em geral, nessa unidade nós vamos abordar aqui o que é o viveiro, os tipos de viveiros, como é que a gente faz para escolher um bom local para instalar o viveiro, quais são os níveis tecnológicos que a gente pode trabalhar e quais seriam as melhores formas, né, da gente fazer isso. Bom, o que é um viveiro? Quando se fala em produção de mudas, o que a gente pensa é, de alguma forma, tentar atender às demandas das plantas, formulando um substrato similar, né, ao que ela tem no seu local de origem, ou ainda mais rico, de forma que a muda possa, ou a sementinha que você colocou nesse substrato, possa crescer e se desenvolver da melhor forma possível. Na natureza, em geral, as sementes caem naquele terreno, nascem, né, e começam a crescer naquela condição existente. A gente tenta meio que simular isso num ambiente chamado viveiro. Tá? Bom, conceitualmente, eles podem ser divididos em viveiros temporários ou permanentes, como nós vimos na aula anterior, né, em que vai depender muito do tipo de projeto que você está envolvido, se é um viveiro de longo prazo, pensando em mercado, ou se é um viveiro pensando em atender demandas de um projeto específico, ou viveiros de raiz nua e viveiros com recipiente, por exemplo, que seria um viveiro de raiz nua. Em geral, as palmeiras são muito utilizadas dessa forma. Você planta direto no solo, depois você retira a palmeira e leva direto para o local do plantio. Né? E os recipientes? Os recipientes é exatamente aquele local onde você vai colocar o substrato para que as raízes se desenvolvam e a planta possa crescer da forma mais adequada e aí você possa transportar isso para as mais diferentes condições de plantio definitivo no campo. Bom, visualmente aqui nós temos algumas imagens sobre viveiros temporários, com aquele foco falado na aula anterior de atender projetos específicos, em uma situação mais distintas possíveis do ponto de vista econômico. Né? Viveiros permanentes, que também com estruturas extremamente diferentes, mas com investimento bem mais elevado, como foi falado lá. Mas independente dele ser permanente, ou temporário, ou provisório, o que você precisa pensar em alguns cuidados na implantação desses viveiros. Bom, uma das primeiras questões a se pensar é que você precisa pensar na propriedade como um todo, né? Ou nas diferentes condições que você tem na sua propriedade para que você possa implantar esse viveiro. E é isso que a gente vai estar abordando ao longo dos próximos slides nessa sequência. Bom, em geral, a localização do viveiro é fundamental. Se você tem um viveiro no local onde ninguém planta muda ou não existe demanda para aquele produto, é possível que você consiga vender, né? Mas você vai ter que gastar ou ter gastos com o transporte dessas mudas bastante elevados. Isso, de alguma forma, pode trazer injúrias também nas mudas que você está trabalhando, porque é um material vivo, sensível, né? E que o transporte é algo relativamente delicado de ser feito. Em termos de relevo, né, ou pensando na localização dentro da propriedade rural. Se você tem uma área muito plana, ou totalmente íngreme, você vai precisar, ou vai ter uma dificuldade enorme, seja com empoçamento de água, ou por você não conseguir trabalhar numa situação topográfica bastante distinta. Então, em geral, se trabalha ajustando a paisagem para um nível de inclinação máximo, né, de 8%, mas sempre pensando em favorecer a drenagem, para que você não tenha problemas com excesso de água nessa área, e nem, ao mesmo tempo, tenha dificuldades em relação à topografia para você trabalhar nessas áreas. Bom, em geral, a orientação do viveiro
nos países tropicais, ela acaba sendo, ou nas áreas mais quentes, ela acaba sendo, onde a gente tem muita luminosidade, um pouco menos importante do que em outros locais, né? Mas sempre a orientação que você foge da face sul, por exemplo, ela é importante, né? E sempre você tentar colocá-lo numa situação mais protegida é importante para evitar rajadas de ventos muito fortes que podem, de alguma forma, danificar a sua estrutura de viveiro, né? Em relação à orientação ao sol, sempre você trabalhar no sentido que você possa aumentar da melhor forma possível a disposição de luz dentro do viveiro passa a ser fundamental. Outra questão extremamente importante a ser levada em conta para a escolha do local do viveiro é o solo. Se você trabalha com solos mais argilosos, mais pesados, tem problemas de drenagem, em geral você vai ter sérias dificuldades com excesso de água nesse ambiente, que pode gerar um excesso ou uma ocorrência de pragas e doenças no seu viveiro, além de tornar praticamente impossível o trabalho dentro dele. Então, sempre pensar em solos com textura mais arenosa, com melhor drenagem, ou no máximo areno-argilosos, são solos importantes para você trabalhar com mais tranquilidade, sem ter problemas futuros no momento de vender a sua produção, por exemplo. Outra questão é a água, né? E às vezes a gente subdimensiona a quantidade de água necessária para a produção de mudas no viveiro. Então, você ter água em abundância ao longo de todo o ano, independente do período mais seco ou mais chuvoso, com uma boa qualidade, né? Preferencialmente o menor nível possível de poluentes químicos e físicos, são fundamentais para que você consiga produzir muda de qualidade também. Bom, associado um pouco ao solo, tem também a drenagem, né? Que na verdade são pontos complementares. Se você já tem um solo com boa drenagem, você não tem muito que se preocupar com isso, mas se é um solo que não tem uma condição das melhores, você pode trabalhar e fazer a melhoria desse solo, pensando em linhas de drenagem, de forma que você torne esse ambiente do seu viveiro, ou torne essa situação menos problemática em relação à quantidade de água que pode ficar armazenada ali. Outra questão, né, sempre que possível, é você trabalhar com foco em áreas onde você tem a disponibilidade de energia elétrica. Isso facilita muito uma série de situações, como sistema de irrigação, uso de material como betoneiras, por exemplo, para enchimentos de tubetes, né, ou sacos plásticos, para enchimento de recipientes como um todo. A iluminação do próprio viveiro, as questões administrativas em relação ao próprio viveiro. Então, montar o viveiro perto de um ponto de energia elétrica ou que tem acesso também é fundamental. É claro que hoje em dia sempre é possível resolver isso com outras formas, como gerador, mas só realmente quando não é possível. Bom, quando se pensa em posição na paisagem, sempre se trabalha com condições em que você vai ter uma facilidade de acesso a esse viveiro, né? Você trabalhar num viveiro no topo de morro, em que você vai ter que subir por uma estrada que no período chuvoso, que é onde você costuma vender a maioria das suas mudas, com um caminhão, por exemplo, talvez ele não vá subir e você não vai conseguir escoar a sua produção. Então, você pensar numa condição que você fuja de uma área totalmente passível de alagamento, mas que você trabalhe pensando em terço inferior de encosta, por exemplo, ou até terço médio, facilite o acesso, mas ao mesmo tempo não seja íngreme demais a dificultar o trânsito de caminhões, passa a ser importante. Lembrando sempre que o excesso ou a colocação do viveiro em áreas onde tem um excesso de água vai trazer um problema futuro enorme, principalmente no período das vendas das suas mudas. Às vezes no processo produtivo você não percebe, mas às vezes vai chegar um caminhão para poder você carregar, vender as suas mudas e você vai ter dificuldade de retirar o caminhão dali porque depois de carregado ele atolou. Então essas preocupações o viveirista tem que ter antes de montar o viveiro, porque é um investimento alto. Se for mal alocado, os custos tendem a ser multiplicados ao longo do tempo. Outra questão é sempre você tentar pegar um local arejado, não um local que tenha problemas ou seja passível, né, de
de sofrer rajadas de vento, mas precisa ter um bom arejamento, que o vento circule relativamente bem, com o objetivo de você tornar o ambiente de trabalho também mais agradável e facilitar o crescimento das plantas. Outra questão importante é se preocupar com o isolamento de animais. Esse isolamento de animais ele vai além de você pensar em uma cerca, por exemplo, para evitar que o gado bovino da sua propriedade entre ali, né? Muitas vezes uma formiga entrando num viveiro, cortadeira, ela pode fazer um estrago do dia para a noite que vai te dar um prejuízo muito grande. Então, pensar nessas questões, todas são fundamentais na hora de escolher o local de produção das suas mudas. Bom, outra questão é o tamanho do viveiro. O tamanho do viveiro ele vai além da área necessária para a produção de um número fixo de mudas. Ele precisa ser estimado também com todos os caminhos, com todos os passeios, com a área de rustificação, área de estacionamento, áreas dos galpões de apoio, né? E tudo isso você precisa pensar, fazer um projetinho antes de iniciar essa sua atividade.